E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série. E hoje a gente vai falar sobre exceptions, ok? O que são exceptions? Em geral, uma exceção é algo inesperado, muitas vezes associado com algum tipo de erro, ou um recurso que falhou, ou perdi acesso, alguma coisa nesse sentido, tá? Essas exceções, elas mudam o fluxo para onde o nosso código está indo e muitas vezes, se elas não forem tratadas, elas acabam derrubando a execução do nosso código. Então imagina que está tendo um processamento e pode ter sido após uma entrada longa do usuário, por exemplo, e do nada o código simplesmente dá algum tipo de erro e para. Então, obviamente, o usuário não vai ficar muito feliz com isso, então é bom que a gente aprenda um pouco sobre como lidar com essas questões, beleza? Então, olha só, o que causa a exceção? O que pode gerar uma exceção? Existem diferentes fatores, eu listei aqui alguns, são possíveis, né? Então, por exemplo, algum erro de programação. Então, eu não cuidei, por exemplo, do meu laço ou do acesso que está sendo feito aos índices de um array, de um vetor, e aí eu acabo extrapolando o tamanho máximo e tento acessar um índice que não existe. Isso gera uma exceção. Ou o usuário digitou algo inválido e eu não tratei, por exemplo, eu esperava a digitação de um número e o usuário digitou uma letra ali no meio e isso gera algum tipo de erro na hora de fazer a conversão. Também eu posso ter alguns problemas de rede ou de hardware gerando algum tipo de problema, ou alguma conexão, como por exemplo o banco de dados que eu estava acessando e perdi o acesso, ou o banco de dados ficou fora do ar. Todos esses casos geram, a princípio, uma exceção, geram um tipo de problema que eu precisaria tratar, tá bom? Bom, antes de mais nada, é preciso que a gente faça algumas distinções para entender o que a gente está fazendo. O primeiro, nós vamos ter dois tipos principais aqui de exceções: as verificadas e as não verificadas, checked e unchecked exceptions. O que significa isso? Aquelas que são verificadas são as exceções que serão tratadas pelo próprio compilador, ou seja, no momento que ele vai compilar o seu código, ele já vai indicar algum tipo de problema. As unchecked são aquelas que não vão ser tratadas pelo compilador, ou seja, fica a critério do programador verificar ou não, tratar ou não, elas não são obrigatórias. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, como por exemplo null pointer exception e problemas de acesso fora de índice, tá bom? Então, para a gente ter algo um pouco mais visual, a gente já viu herança, já viu interface e tal, a gente já pode, por exemplo, falar de hierarquia aqui das nossas classes, objetos e tal. É claro que eu não fui muito formal aqui, só estou querendo dar um visual para vocês. Então, as exceções, que é o que a gente vai lidar, são problemas, né, que podem acontecer no nosso código, mas eu preciso saber que tem vamos dizer assim, duas divisões básicas aqui: o error e as exceptions. O que são os erros? São problemas que também podem acontecer durante a execução do meu código, porém, nós não temos nenhuma ação, não há o que fazer se algum tipo de erro acontecer. Por quê? Porque eles estão num nível diferente da nossa aplicação. Por exemplo, pode ser um problema que aconteceu na máquina virtual do Java. Como a minha aplicação está rodando em cima da máquina virtual, eu não tenho o que fazer. É simplesmente fechar e abrir de novo, né? Não tem outra escolha. Algum tipo de falha de memória, esgotamento, né? Out of memory, stack overflow, todo tipo de coisa que acontece fora do escopo onde você tem domínio, que é a sua aplicação, não tem o que fazer. É fechar e um abraço, né? Agora, se é uma exception, é uma outra classe, né? Aí tem esses dois tipos que eu estava falando: as não verificadas e as verificadas. As exceções que não são verificadas, né, unchecked, são aquelas que partem aqui de runtime exception e vão ter várias aqui, tá? Eu coloquei uma representação para indicar que são várias classes aqui embaixo. Eu não vou ficar falando de cada uma delas aqui, só para você entender. Depois a gente pode, ou você pode pesquisar aí para aprofundar quais são elas. Eu vou dar aqui alguns exemplos já já.
E as outras que são as verificadas, IO exception, class not found, etc. Essas daqui eu não tenho muito como escapar, eu preciso, né? O próprio compilador vai te obrigar a lidar. Também vou mostrar isso aqui na prática com vocês na sequência. Então, o que eu preciso que você tenha já de antemão sabido aí, que nós temos esses dois tipos de exceções, aquelas em que eu verifico e trato se eu quiser, e aquelas que o compilador, se eu não tratar, ele não deixa eu seguir. Eu preciso, eu sou obrigado a tratar. Em geral, muitas vezes quando a gente está lidando com I/O, ou seja, leitura e gravação de arquivo, conexão externa, todo esse tipo de coisa, vai nos obrigar a tratar de alguma maneira a exceção. Tá? E as unchecked, que é por onde eu vou começar, não preciso, se eu não quiser, se eu entender que por um motivo não é necessário, não vale a pena. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá para o VS Code para dar uma olhada como é que essas coisas funcionam. Ok, pessoal, então eu estou aqui dentro do VS Code, a gente vai fazer aqui um exemplo usando primeiro as exceções não verificadas, tá? Então, bem simples aqui, ó. Vamos pegar uma variável inteira com algum valor, uma outra variável inteira com outro valor, e vamos supor que a gente queira calcular aqui o resultado de uma operação entre essas duas variáveis, certo? E aqui no final eu vou pedir para imprimir o resultado dessa verificação. Então vamos executar isso daqui e ver o que acontece quando a gente executa. Então olha só, ele retornou aqui para mim então que aconteceu uma exceção, ok? Veja que na compilação não deu nenhum problema, é o que eu tinha falado, uma exceção não verificada. E qual é o problema? A gente tem aqui, ó, o nome da exceção que aconteceu, que é uma exceção aritmética. E um texto dizendo, você tentou fazer uma divisão por zero, a gente sabe que divisão por zero não existe, então a gente teve aí uma exceção. Essa exceção que aconteceu exatamente no momento que eu tentei fazer o que é a divisão, e não é possível tratar isso aqui com if else. Então tem que ter alguma outra forma de tratar a exceção. Outra coisa importante também de mencionar é, quando a exceção aconteceu, o meu programa parou de executar, essa exceção foi lançada, tá? E o meu programa não continuou, ele simplesmente foi derrubado, tá? O que a gente vai ter que fazer então? Tratar esta exceção. Como que a gente trata a exceção? Vou ter que capturar essa exceção e fazer alguma coisa a partir do momento que essa exceção acontecer. Então, para isso, a gente vai aprender um bloquinho novo aqui chamado bloco try catch. Tem um atalho para ele aqui, tá? E é esse bloquinho aqui. Eu vou tirar esse comentário que apareceu. Como que funciona, pessoal? Dentro do bloco try, nós vamos colocar as operações que a gente quer fazer que potencialmente podem gerar exceção. Por que potencialmente? É uma divisão, né? Mas não necessariamente vai gerar exceção. Então essa conta, eu vou jogá-la para dentro desse bloco aqui, ó, tá? Como nesse exemplo aqui eu estou declarando a variável dentro do bloco, eu não conseguiria fazer o print aqui, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa declaração e jogar ela aqui para cima. E vou deixar só a conta aqui para a gente poder ver o resultado aqui. Ainda assim, o que ele está acontecendo? Ó, ele está falando que se acontecer algum problema aqui, essa variável pode não ter sido inicializada, eu não tenho como apresentar nada aqui embaixo. Tem duas opções para resolver isso. Ou eu coloco algum valor inicial aqui na variável para resolver, ou eu poderia mover essa conta aqui para dentro do próprio try, porque eu posso ter várias instruções dentro do try, não uma só. Né? E uma delas, ou algumas delas, podem dar problema. Eu posso ter um bloco try com várias instruções e tem mais do que uma que potencialmente gere algum tipo de problema ali dentro, certo? Então o try é basicamente tenta fazer isso aqui. E o catch é, e se der errado, você vai fazer o que está aqui dentro desse bloco, desse segundo bloco. Por exemplo, eu posso imprimir assim, ó, erro, tá? E aqui eu vou colocar uma outra mensagem, fim do programa.
para demonstrar o seguinte. Eu vou rodar de novo, exatamente como estava antes. Antes a gente estava recebendo essa mensagem aqui de exception. Vamos ver o que acontece agora com essas alterações que a gente fez. Então, ó, erro. Perceba que ao fazer a instrução, a exceção foi lançada, ele saltou para dentro do meu catch e apresentou o quê? A mensagem que eu tinha colocado aqui dentro. Porém, diferente do que aconteceu antes, o meu programa não parou, ele continuou e você vê que a mensagem fim de programa apareceu aqui. Então, ao fazer o tratamento da exceção, a primeira coisa que a gente vai ter é que o nosso código não vai ser derrubado mais. Caso eu faça direitinho aqui, né, o tratamento de exceção necessário, o meu código continua a executar. Isso é um grande benefício que a gente tem, tá bom? Agora, e se não tiver problema? Então, vamos colocar aqui um valor qualquer, né, diferente de zero, e vamos executar. Nesse caso, nós temos o resultado sendo apresentado, né, e o código também continua, só que ele dessa vez não entrou no catch. Por quê? Porque não aconteceu uma exceção, uma vez que eu coloquei um valor diferente de zero, tá bom? Então, essa é a primeira questão importante. Então, esse tipo de exceção não é obrigatório que eu faça o tratamento. Eu posso tratar usando esse bloco try catch e não para mais a execução do meu código em caso de ocorrer aí algum problema, certo? Vamos destrinchar um pouquinho mais isso daqui. Vamos lá. O catch é onde eu estou fazendo a captura da exceção que aconteceu, né? E nesse caso em particular, nós estamos usando aqui a classe exception. Lembra que a exception é uma superclasse, né, das exceptions, e a gente tem ela, qualquer tipo de exceção que acontecer aqui dentro desse bloco, será capturada por ela. Mas eu posso ser mais específico. E nesse caso, eu sei que aqui ó, a gente tem um arithmetic exception. Então eu poderia, ao invés de colocar uma exception genérica, colocar arithmetic exception. Né? Eu estou sendo bem específico nesse caso, tá bom? Então, essa classe está definindo aqui uma variável e, o nome é o nome que eu quiser, ex, exception, o nome que você quiser, tá bom? E ao acontecer uma exception, vai ser criado um objeto, então, desse tipo, se for o caso, e eu tenho acesso a algumas coisas desse objeto. Por exemplo, eu poderia tentar capturar aqui qual é a mensagem que está dentro dessa exception. Eu posso pegar aqui, ó, tx.getMessage. Então, eu vou ter ali qual foi o erro, ou qual é a mensagem de erro que está dentro dessa exception. Então, por exemplo, vamos rodar aqui de novo, vamos voltar aqui para zero, tá? Vamos executar de novo. E olha lá, aconteceu um erro. Que erro? Divisão por zero. Então, eu consigo fazer algumas coisas a partir da ocorrência dessa exception. Tá? Agora, quando eu estou usando não a genérica, mas um tipo específico, caso dentro do meu try tenha um outro tipo de problema, esse catch não vai ser suficiente, ele não vai capturar se eu estiver usando um tipo específico e o que ocorreu foi um outro. Vamos simular isso da seguinte maneira. Ó. Vamos criar aqui um objeto, ou pelo menos uma referência tá, para o objeto. Eu não estou dando new nele, estou usando um object para não ter que criar uma classe separada, estou usando o próprio object do Java. E vamos imaginar, por exemplo, que aqui eu tente fazer uma chamada, um método desse cara. Então, obj.toString, por exemplo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Eu estou tentando, deixa eu só isolar aqui para ficar claro. Eu estou definindo uma referência para um objeto. Não instanciei esse cara, ele é nulo. E eu estou tentando acionar um método de um cara que é nulo. Isso não vai dar certo. Então vamos rodar para ver o que acontece. Só limpar aqui e começar de novo. Ah, eu esqueci de trocar aqui o zero, né? Perdão, vamos colocar aqui um valor 2 para não ocorrer exceção ali. E olha só. Eu estou dentro de um bloco try catch, porém, meu código deu exceção. Por quê? Desta vez, qual foi a exceção? Null pointer exception é um outro problema que aconteceu. Não é o problema anterior, é um outro. Então, agora, não adianta eu ter um catch aqui com um tipo que eu não fiz o tratamento adequado aqui dentro. Como que faz nesse caso, então, que eu tenho dois potenciais problemas aqui dentro?
eu posso duplicar o catch. Olha só que legal. Eu vou ter aqui, opa, sobrou aqui um. Eu vou ter aqui, ó, 2 catches para o mesmo bloco try. Isso é possível, tá? E só que nesse caso aqui vai ser um null pointer exception. Aqui, ó, a gente troca exception. E aí, olha só, eu colocar aqui uma mensagem particular, eu já tenho aqui o get message, mas só para a gente ver onde é que ele está indo, né? Erro null, erro aritmético. Ok? Aí eu vou fazer assim, ó, deixa eu só formatar aqui direitinho. Vou voltar ao 0 aqui, para a gente rodar uma primeira vez com o erro acontecendo na linha da divisão. E nós temos aqui, ó, o catch que rodou foi esse primeiro. Vou voltar aqui e deixar ele chegar agora na linha do acionamento aqui do objeto que não existe. E agora o que aconteceu foi que a gente caiu aqui aonde? No catch do segundo caso. Tá? Então é possível que no mesmo bloco try a gente tenha diferentes catches. E se eu quiser ainda acrescentar um terceiro genérico, eu também posso fazer colocando aqui, ó, de novo está sobrando aqui uma chave, eu vou ter aqui um exception genérico, tá? Em que eu não tenho nenhuma mensagem. E no caso de acontecer uma outra exceção diferente das anteriores, o que ele faz? Ele cai aqui no genérico. Tudo bem? Então, isso aí é o caso da não verificada. Muito bem, agora vamos ver então o exemplo de verificada. O que vai mudar nesse caso? Para mostrar verificada, eu vou fazer uma simulação aqui. Imagina, por exemplo, que a gente vai ler um arquivo. Ok? Então, para ler um arquivo, a gente vai ter aqui, ó, um buffer reader, vamos chamar ele de reader, igual a new buffer reader, e aqui a gente vai colocar um file reader. Eu tenho que, na verdade, instanciar esse cara e passar aqui como parâmetro, por exemplo, o nome de um arquivo qualquer, sei lá, arquivo.txt, certo? Olha só o que vai acontecer. Ele vai me indicar um erro, mas não tem erro no que eu escrevi. O que eu escrevi está ok. Olha só. Exceção não manipulada, não tratada. O que acontece? Eu sou obrigado a colocar esse cara, por exemplo, dentro de um try catch. Coloquei aqui o try catch, sumiu o problema. Então, a grande diferença aqui para a gente entender as exceções verificadas e as não verificadas, no caso que a gente acabou de ver da conta que nós fizemos, eu posso não colocar try catch e está tudo certo, ele não vai reclamar por isso. No caso daquelas que são verificadas, ou seja, o compilador vai checar isso, eu não tenho como usar a instrução que exige a verificação se eu não colocar dentro de um bloco try catch, ou uma outra opção que a gente vai conversar depois é quando eu tenho isso aqui dentro de algum método e eu vou delegar essa responsabilidade de verificar para quem está usando o meu método, mas a gente vai deixar isso aqui para um outro vídeo para a gente não estender demais aqui que a gente está tratando, tá bem? Então tem algumas coisas a mais para a gente verificar a respeito de exceção, mas no primeiro momento o que é importante é você entender essa diferença, verificado e não verificado, e saber como é que a gente pode tratar essas exceções, ok? Então, por hora, exceções são eventos inesperados, não dá para fazer um tratamento com if else, preciso fazer lá o bloco try catch, e eu tenho dois tipos básicos que eu preciso entender, que são as verificadas e as não verificadas. A gente ainda tem uma continuação desse assunto, onde, por exemplo, a gente vai aprender a criar as nossas próprias exceções e falar sobre exceções que acontecem dentro de métodos, como é que a gente pode delegar o tratamento disso. Fica isso para o próximo vídeo, a gente se vê lá. Um grande abraço.